Então, acho que eu vou iniciando, né? À medida que as pessoas vão chegando, eu vou aceitando. Mas enfim, gente, uma ótima noite pra vocês, tá? Já tá gravando desde que vocês entraram, né? Eu sempre coloco pra gravar antes. E antes de dar início a essa cerimônia, né? Esse momento solene, eu quero saber se todos vocês aqui presentes concordam em serem gravados e depois essa gravação ser disponibilizada para os colegas de vocês no YouTube, né? E também para todo o Brasil e todo mundo conhecer esse canal, e também a todos vocês. Vocês concordam? Vamos lá, receba a Manuela. Beleza, beleza. Perfeito, Natália, obrigado. Ok. Boa noite, Manuela. Então, você chegou? Nada, imagina, que isso. Eu vou começar a nossa aula agora. E ela vai ser literalmente resolver essa questão aqui que caiu na UERJ. Olha só, uma questão da UERJ do ano de 2014. Olha que legal. Tudo bem? Ok. Então, nós temos aqui nessa questão o seguinte, vamos ajeitar. Ela nos fala o seguinte, ó, o UERJ. Opa, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Peraí, isso. Agora vai. Uma questão da UERJ de 2014, gente. Ela fala sobre dois reservatórios de água, né? Ela fala sobre o reservatório A, beleza? Que perde água, ele perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Tudo bem? Enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico que está aqui a seguir, estão representados no eixo Y, ok? Os volumes em litros, certo? De água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo, isso aqui é importante, ó, em horas, representado pelo eixo X. Então, uma coisa que é importante, no primeiro momento a gente pode conseguir entender bem, interpretar esse gráfico. A questão fala que o eixo Y se refere aos volumes de água, né? Aos volumes de água que estão no reservatório, né? Como está escrito aqui. Então, volumes, botar assim, ó, volumes de água. Então, os valores de Y expressam os volumes de água. Perfeito. E os valores de X, ó, que ficam aqui nesse eixo, ó, o eixo X, o eixo horizontal, né, o eixo deitadinho, representam os valores de tempo. Certo? Perfeito, gente? Ótimo, né? Segundo passo importante. Identificar qual é a pergunta da questão, né? A pergunta da questão é a seguinte. Que nós encontremos o tempo marcado por x0. Ó. Tem um tempo aqui no eixo X que está marcado por x0. Ele é misterioso, né? E a pergunta é justamente quanto vale esse valor de tempo x0, né? Todo mundo conseguiu entender bem esse gráfico? Porque tem muito pouca informação aqui, né? Tem praticamente nenhuma informação para a gente responder. Não é isso? Deixa eu ver vocês. Mas todo mundo compreendeu, né? Que o eixo Y significa os volumes de água e o eixo X, o eixo horizontal, o eixo deitado, representa o tempo, né? Isso é tranquilo, certo? Ok. Ótimo. Mas então, a grande vantagem, né, de você conhecer as propriedades das funções, né, dos gráficos e tudo isso, é que você consegue se virar, né, com poucas informações, né? Você não precisa de muito, né? Só do que é realmente necessário para resolver uma questão. Por exemplo, aqui tem pouquíssimas informações, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, né? Essa questão fala a respeito das funções, né? Tanto é que fala aqui que
que os volumes de água, né, estão em função do tempo, certo? E nós temos que nos virar com esse gráfico aqui. Olha que interessante. O que a gente pode usar? Eu observo aqui que são dois gráficos que representam retas, certo? E vocês viram lá passada que o gráfico, né, marcado por retas, né, que consistem em retas, estão associados a gráficos de funções afim, né? Então são funções de que tipo de lei? São funções definidas de reais. Em reais, certo? De maneira geral, com a seguinte lei, né? F de x é igual a vezes o x mais o b. Certo? Isso de maneira geral, né? A lei tem essa estrutura. A vezes o x mais o b. Então isso vale para os dois gráficos, né? Tanto para o reservatório A, né? A gente vai ter isso. Tanto para o reservatório B, né? São dois gráficos de retas. Deixa eu mudar de cor aqui. Fazer assim, ó. Para o reservatório A, a gente vai ter, né, que esse gráfico aqui, eu vou chamar de F, tá? Esse gráfico aqui da função A, do reservatório A. E vou chamar o do reservatório B de Gzinho, tá? Acho que assim fica legal. A gente vai ter assim, né? Assim. E assim, ó. Aí, só para diferenciar de maneira geral, né? Vou colocar o valor Czinho, né? Multiplicando x, mais o valor Dzinho. Só para indicar que a gente não conhece as leis, né? Tem que descobrir e tudo isso, né? Tudo bem para vocês, gente? Ficou muito abstrato o que eu fiz aqui ou todo mundo está acompanhando direitinho? Direitinho? Tranquilo? Ah, tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok. Obrigado, Natália. Perfeito. Bom, então a gente vai seguir para o seguinte. Como eu falei, a gente faz uso quando tem poucas informações, né, das propriedades. Olha que interessante. Primeira coisa legal é a gente observar isso aqui, ó. Esses dois valores, 720 e o valor 60. Observe, né, que eles estão no eixo Y. Então eles indicam o que? Volume de água, né? Tradução: 720 litros, né? E 60 litros. Perfeito? O que eles têm de interessante? Eles são os valores, ó, em que os gráficos das funções cortam o eixo Y. Vê se não é verdade, ó. Se eu continuasse o gráfico aqui do reservatório, eu ia ver isso muito bem, né? Olha só, para o reservatório A, né? A vez tem isso, ó. O gráfico corta o eixo Y justamente aqui no 720. Do mesmo modo, ó, se a função B continuasse para cá, ela começa aqui, ó, no tempo igual a zero, né? Evidente. Mas se ela continuasse aqui, eu ia ver com mais detalhe, né, que o gráfico corta o eixo Y no 60. Tudo bem? E qual é a vantagem de se conhecer isso? Porque nós temos a seguinte informação, ó. Se o gráfico corta, ó, do reservatório A, vou começar por ele. Se o gráfico corta o eixo Y em 720, isso quer dizer, ó, que quando x vale 0, o valor de y é 720. Do mesmo modo, para o reservatório B, quando x vale 0, quando o tempo é 0, quando começa a contar, né, temos 60 litros de água no reservatório. Então, olha que interessante. Uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Que se eu fizer, por exemplo, no reservatório A, isso aqui, ó, se eu fizer, qual é o valor, né, para o tempo igual a 0, né? O que a gente vai ter? Azinho vezes o 0, mais o Bzinho, tem que dar aquele volume do reservatório, 720 litros. Então, ó que surpresa, ó. A vezes 0. Isso é 0. Perfeito? É igual a 0. E a gente vai ter, então, aqui o seguinte.
que o valor de B, olha que classe, né? Portanto, ó, 3 pontinhos de portanto, nosso valor de B vale 720. E eu acho que não vai ser grande surpresa, né? A gente conseguir que aqui embaixo, para o reservatório B, né? Esse valor aqui de Dzinho, que a gente tem aqui, vai ser quanto? Vai ser 60. Olha só que legal, né? Porque se eu fizer aqui G de 0, vou ter o que aqui? Czinho vezes 0, que vai dar 0, né? Mais o Dzinho, isso tem que ser 60. Novamente, como eu adoro repetir as coisas, né? Aqui vai dar 0 e vai sobrar somente o valor de D. Então, o que nós temos aqui? Que o nosso valor Dzinho vai ser 60. Então, isso nos ajudou no seguinte, né? Nós temos aqui meio caminho andado para as duas funções, né? No reservatório A, perdão, gente, é a tosse. No reservatório A, a gente tem o seguinte. A gente tem, por enquanto, né? Função f de x valendo AB de x mais 720. E função g de x aqui, né? Para a função do reservatório B. CV do x mais 60. Isso é o que nós temos por enquanto. Então eu fiz questão de me alongar aqui, né? Pelo seguinte, para que vocês vissem que realmente isso acontece com mais detalhe, né? E também para agora puxar para o seguinte, né? Nós poderíamos ter feito isso de maneira mais direta, lembrando no seguinte, que sempre, né? No gráfico de uma função afim, quando você tem o ponto em que a reta corta o eixo y, esse ponto corresponde ao valor de B. Justamente porque isso aqui acontece, né? Vai acontecer esses procedimentos aqui, né? Essas etapas. E aquele termo lá que tem o x, ele zera. Por isso que só sobra o B, né? E por isso que o valor, né, em que a reta corta o eixo y corresponde sempre ao termo independente, né? Ao bzinho aqui da função, né? De maneira geral, né? Que aconteceu aqui para o reservatório A e para o reservatório B. Perfeito? Todos comigo? Por enquanto, nenhuma coisa ficou muito abstrata. Nada muito difícil. Opa, perfeito. Gostei do capitão, hein? Adorei o capitão, Guilherme. Gostei. Pode usar mais vezes. Então, vamos continuar aqui, então. Já que estamos tranquilos. Fazendo o seguinte. Beleza. Meio caminho já está andado para ambos os gráficos, né? Só falta agora a gente descobrir esse bendito Azinho e esse bendito Czinho. Como é que eu posso descobrir? Eu não tenho mais nenhuma outra informação. Repare, tudo que eu tenho, com exceção do x0, que eu vou usar daqui a pouquinho, né? Que é a pergunta da questão. Tudo que a questão nos deu, eu usei. Nós usamos aqui. Ficamos sem nada. Se fôssemos levar em conta só o gráfico, tudo que tinha no gráfico eu usei. Não há mais nenhuma outra informação. E agora? Sentamos e choramos, Guilherme? O que podemos fazer, Natália? Será que a gente tem que chutar o balde, ir embora, pular, partir para outra? E no chute? Não! Olha só que coisa. Espera aí. Sem emoção. Porque nós temos aqui o seguinte, ó. Duas informações que podem passar despercebidas. Tá no começo isso, ó. O reservatório A perde água, beleza? A uma taxa constante de 10 litros por hora. Perde a uma taxa constante de 10 litros por hora. Tudo bem? Então, o que significa isso? Eu vou começar fazendo separado. Primeiro o A, depois o B. Porque são informações muito semelhantes, né? Um perde e o outro ganha. Vamos começar aqui para o A. Ele perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. O que significa taxa constante de 10 litros por hora? Muito fácil, né? Se é 10 litros por hora e ele está perdendo, isso quer dizer o seguinte, né? A cada hora que passa,
ele perde 10 litros de água. Não é isso? Por isso que são 10 litros de água a menos, né, por hora. Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui. Perdão, gente. É tosse. Vai passar. Temos aqui o seguinte, ó, pro reservatório A, vamos pensar o seguinte. Deixa eu fazer em separado isso. Aqui, ó, cantinho do pensamento. Vou fazer aqui. Vou deixar aqui só para resposta. Aqui, ó. Vou pensar aqui, reservatório A. Vamos supor que tenha passado 1 hora. Repare, quando eu comecei a contar no tempo zero, havia 720 litros de água, né? Então, por exemplo, havia 720 litros. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Vai se passar 1 hora e eu vou perder 10 litros, né? Eu vou ter 10 litros a menos, porque essa é a taxa constante, né? 10 litros por hora. Então vai ser, após 1 hora, menos 10 litros. Após 2 horas, menos 20 litros. E assim por diante, né? Para ser bem enfático no que eu quero mostrar, eu vou tomar a liberdade de escrever assim, tá? Em vez de colocar só 10, eu vou colocar 10 vezes 1, tá? Tudo bem? Após 1 hora, a gente faz o quê? Acontece o quê? A gente perde 10 litros de água, certo? E o total aqui vai dar quanto? O total aqui vai ser... Só um minutinho antes de escrever, que eu acho que alguém chegou. E eu vou aproveitar a pausa dramática. Pera aí. Ela vai voltar. Quem é ela, gente? Vocês viram? Eu não vi. Ela vai voltar. Pera aí. Vamos terminar aqui primeiro. Então, como eu dizia, não vai ser difícil perceber aqui que o total vai ser, né, a título de curiosidade, né, 710 litros, né, após 1 hora. Perfeito? Se fosse depois de 2 horas, né, do início, seria menos 10 litros. Como passou 2 horas, né, vai ser 10 litros. Dobrado, né? A cada hora, ó, vezes, né, como são 2 horas, vou perder 10 vezes 2. Então vai ser o que? Vai ser menos 20, né? Muito fácil, vai ser 700, né? Não é difícil perceber. E assim vai, né? Você poderia fazer de maneira geral aqui para todo mundo, né? Não é difícil. Se fosse 3 horas, menos 10 vezes 3, né? Sem muitas emoções, certo? E isso continuaria para qualquer valor de tempo que você pudesse pensar, né? Isso continua e etc. Tudo bem? E o que eu tô querendo mostrar, gente, tá aparecendo aqui, nesse raciocínio aqui que a gente está fazendo, tá aparecendo uma coisa muito interessante, que eu vou revelar depois de aceitar a Márcia Viterbo. Olha só, pensei que ela não viesse hoje, hein, mas ela veio. Olha que legal. Vai chegar aqui agora a Márcia Viterbo. Cadê ela? Sumiu de novo? Meu Deus. Avisa ela que quando eu chego para aceitar ela some pra mim. Não consigo aceitar. Entendi, Guilherme. Agora eu vi sua mensagem. Então, vamos torcer. 1 hora eu vou conseguir aceitar a Márcia. Vamos torcer. Mas enfim, gente, o que está acontecendo aqui? O que eu quero que vocês percebam? Que está aparecendo uma estrutura muito parecida com essa. Vamos ver se não é verdade. Aqui para o reservatório A. Não está muito parecido? Para mostrar com mais firmeza, ó. Posso colocar de outra forma. Olha só. De maneira geral, o que está acontecendo? Eu pego o que eu tiro no começo de água, né, em volume, e tiro 10 vezes, né, como é 10 litros a cada hora, 10 vezes a quantidade de horas. Certo? Isso é o que acontece de maneira geral. Aqui foi 710, certo?
aqui foi 720, aqui eu não fiz a conta, mas vai ser a mesma lógica, né? E eu quero que você perceba, ó, agora vai gritar, ó, vou escrever assim, não é isso? Eu posso escrever assim, ó, a ordem não muda nada. A ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso deixar assim se eu quiser, né? Então, de maneira geral, ó, mais gritante ainda. 710 foi F de 1. 700, né, foi F de 2, né, de 2 horas. 700, essa conta aqui vai ser o F de 3, né, de 3 horas. E de maneira geral, ó, isso aqui é o F de um certo tempo X. Ou isso, né? Todos estão de acordo, gente? Não está difícil? Foi simples? Foi tranquilo? Sim, Natália. Foi tranquilo, Guilherme. Perfeito. Então, gente, isso eu acho que é o coração da questão, né? Porque me permite comentar o seguinte: quando a questão fala assim, ó, dessas taxas constantes, né? Fica a dica, tá? Quando uma questão, né, nesse contexto, os gráficos aqui, né, sendo retas, né? Você sabe que são funções afins, né? E ele fala de taxa constante, você já vai se remeter imediatamente, praticamente, para esse valor aqui, ó, da função que multiplica a variável x, ó, esse azinho, que no caso aqui também é azinho, né, para o reservatório A, e é o czinho aqui do reservatório B, né? Sempre aqui essa taxa constante. Ai, meu Deus, a Márcia, meu Deus, eu vou conseguir aceitar. Ah, não, é a Ana. Agora é outra pessoa. Vamos ver. Consegui aceitar a Ana. Ana entrou, gente? Me diz que entrou. Vocês estão muito rápidos. Vocês estão muito rápidos. Olha só. Então. Agora sim. Agora eu vou conseguir. Pera aí. Agora eu vou conseguir. Pô. Rapaz. Deve ser uma conspiração do universo. É bem capaz. Vamos ver. Então, muito bem. Como eu dizia a vocês, a gente conseguiu de bandeja, né? Pela informação da questão, os nossos valores de azinha aqui, né? Para a função f de x, que é do reservatório A. E também, né? Por que não dizer, para a função B, né? Também está dado de bandejinha. Porque pela mesma lógica, a gente tem aqui o seguinte, ó. Diferente do reservatório A, que perde água, né? O reservatório B, ele por sua vez, ele ganha água, né? Há uma taxa constante, mais uma vez, ó. Então, você sabe que esse Czinho, que é aqui do reservatório B, ele corresponde a quê? A esses 12 litros de água por hora, né, que a questão fala, que ele ganha uma taxa constante. Então, a gente pode escrever assim, ó, a função B, né, para o reservatório B, g de x é o que? 12 vezes o x mais 60, né? E aqui, né, como o reservatório A, ele perde água, a gente viu ali, né? Vai aparecer o sinalzinho de menos no A, né? Vai ser f de x igual a quê? Menos 10 vezes o x, é só para ficar mais chique, né? Mais 720. Então, conseguimos aqui as duas leis, ó. Para a função f e para a função g, tudo bem? Reservatório A e reservatório B. Ficou muito confuso, gente? Deu para captar a mensagem?
das taxas constantes? Perfeito, Guilherme. Perfeito, Natália. Perfeito, Luiz Fernando. Então a gente pode partir para os finalmente aqui da questão. Obrigado, Manuela, pela sua resposta. Então, o que vai ser então esse nosso grand finale? Por que foi útil, né? Eu comecei como se fosse dado isso, né? Foi caído do céu, né? A gente conseguiu as duas leis. Mas por que motivo a gente quer fazer isso? Porque fica muito fácil, conhecendo as leis, encontrar o valor procurado de x0. Ó. Se você perceber bem, olha graficamente. Agora eu vou usar o x0, né? Repare que são os valores. Olha só que legal. É que nós temos aqui o encontro. Nesse valor, ó, no x0, ele corresponde ao encontro das duas retas. Ó. Perdão, gente. Do reservatório B, né? E da reta que representa o volume de água no reservatório A. Né? E esse valor aqui de Y, que eu tracei de vermelho, corresponde a esse valor aqui desse ponto de encontro. E por ser o ponto de encontro, graficamente você consegue perceber o seguinte, né? Olha só que interessante. Que é nesse ponto aqui do x0 que você vai ter os volumes de água em cada reservatório coincidindo no mesmo valor, né? Esse valorzinho aqui misterioso, y. Que para deixar mais chique, né, e mais correto, eu vou colocar, se aqui é x0, eu vou colocar y0, tá? Esse valor aqui corresponde, né, ao momento em que os volumes de água nos dois reservatórios se igualam. Por isso que as retas se encontram. Beleza? Então, se as retas se encontram, é porque suas leis, né? Quando eu coloco esse valor aqui de x0, ó, eu faço, por exemplo, né? No caso do reservatório A, eu faço f de x0, seria o quê? Menos 10 vezes x0, mais 720. E eu faço também, né? Sem grandes emoções. Vamos lá. E eu faço aqui g de x0, né, para o reservatório B. A gente vai ter o quê? 12 vezes x0 mais 60. E como os volumes são os mesmos, né, as duas leis se igualam. Certo? Porque olha só como é que tá aqui, ó. Aqui vale o lembrete, né? F de x é a mesma coisa aqui, y, né? A quantidade de água no reservatório A, que fica aqui no eixo y. Isso vale também para o reservatório B, né? A quantidade de água que está no reservatório B também é expresso por y. Então, ó, as duas leis se igualam, beleza? E agora vamos ter que resolver essa equação aqui. Vamos fazer aqui, ó, devagarzinho. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou isolar quem tem x de um lado, né? Quem tem x0 de um lado e quem não tem de outro. Eu vou escolher esse perdão, gente, esse lado aqui, ó, à direita, onde tem o 12x0. Eu vou isolar aqui, ó. Vou passar aqui esse menos 10 x0 para o outro lado, somando. Daqui a gente vai ter 12x0 mais 10x0. E aqui desse lado vai ser 720, né? O 60 que está aqui somando passa para o outro lado, subtraindo. E a gente vai ter então 720 menos 60. Se você fizer aqui essa conta, 720 menos 60, que valor você vai encontrar? Eu chuto dizer que esse valor que você vai encontrar vai ser de quanto? Vai ser 660, é isso? 660. Aqui redondinho.
E isso vai ser 12x0 mais 10x0 vai ser 22x0. Ok? Tudo bem? E agora, para descobrir o valor procurado, é só passar o 22, né, que está aqui, multiplicando para o outro lado, dividindo. E a gente vai ter então o seguinte, que 660 dividido por 22 vai ser o nosso x0. Portanto, ó, 3 pontinhos, quanto vai dar aqui essa divisão? Pensa no seguinte, ó, 66 dividido por 22, isso vai dar 3, né? 3 vezes 22 é 66. Só que aqui é 660, tem o zerinho aqui, né? Então não são 3, são 30. Tudo bem? Então aqui são 30 horas, né? O tempo aqui, ó, está em horas. A questão falou pra gente, né? Então tá aqui, ó, x0 vale 30 horas. Então quando 30 horas depois que nós começamos a contar o tempo, os volumes de água nos reservatórios se igualam, né? Se igualam nesse valor aqui de y, né? 0. E a título de curiosidade, né? Quanto vale esse valor? Você pode descobrir substituindo x0, né? Pelo valor de 30 que a gente encontrou em qualquer uma das duas equações, ó. Por exemplo, em qualquer uma das duas funções. A gente pode substituir aqui, ó. Por exemplo, nessa aqui, na do reservatório B, né? A gente pode substituir assim, ó. Colocar no lugar do x o 30 que a gente achou. Vamos fazer. Aí vai ser, ó, g de... Perdão. G de 30 igual a quanto? 12 vezes 30 mais 60. 12 vezes 30, isso é 12 vezes 3, 36. Tem o zerinho aqui, né? Então 360 mais 60. Isso vai dar pra gente, se eu não estiver errado, 420 litros, né? Então esse valor aqui, ó, em que os reservatórios se igualam, é quando eles têm 420 litros de água. Isso aqui ficou a título de curiosidade, mas é mais ou menos assim, né? Essa questão. Então, gente, ela serviu para revisar, né? Porque a gente viu na aula passada. E fica aí do último aviso, né? Olha só, vou só sair para entrar de novo. Eu acho que vale a pena. Revisamos tudo, né? O Bzinho lá que corta o eixo Y, né? Os cálculos aí que nós fizemos, né? De equações. Mas o que ficou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte, né? Essa questão aqui das taxas constantes, né? Que eu conversei com vocês. Que foi até um pouquinho novo, né? Mas também isso aqui, ó. Repare o seguinte, quando o reservatório A perde água, né? Quando tem aqui uma ideia de perda, né? Apareceu aqui o sinal de menos. Aqui na função do reservatório A, né? E tem muita lógica, né? Ele está perdendo água, né? E olha só para o gráfico, ele está decrescente, né? Está aqui nesse sentido, está decaindo, decrescente. O que também faz sentido, né? Vimos lá na passada que valores de azinho, né? De maneira geral aqui, ó. Que são menores do que zero, né? Para azinho menor do que zero, a gente tem uma função decrescente, né? Decrescente. E para valores de azinho maiores do que zero, né? A gente consegue ver isso aqui na questão, né? Quando o reservatório aqui nesse caso, né? Do reservatório nesse universo aqui, é quando nós estamos ganhando, né? Ideia de ganho. O gráfico aqui, ó, é crescente, ó, retinha subindo, entre aspas, né? Crescente. Então a gente tem aqui, ó, função crescente. Certo, gente? Então essa questão aqui realmente foi uma revisão completa da aula passada, né? Eu espero até que tenha ficado mais claro
algumas coisas, né? Porque a aula passada foi mais corridinho, né? Mas eu espero que tenha ficado bom. O que foi que vocês acharam, gente? Ficou legal? Foi show hoje? Show, Guilherme, valeu. Foi show, Luiz, obrigado. Eu senti que seria bom fazer essa questão hoje. Senti mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Por um milagre. É realmente um milagre, né? Eu vou conseguir terminar com vocês antes de 10 para as 8, né? Que é o horário certo, né? E eu vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp, né? Como eu costumo fazer, a lista de presença, ok? Então, descansem, bebam água, jantem, né? Que daqui a pouquinho tem a aula de espanhol português hoje. Acho que é português, né? É com a Brenda? Isso, português, né? Então, curtam a aula de português, boa sexta aí. Sextem com dignidade. E até a próxima, gente. E não esqueçam, hoje tem o Aula é Nossa, né? Tem a última aula que a gente vai resolver, o Enem do ano passado. Depois da aula que vai ficar para vocês hoje, nós fechamos desse Enem, entendeu? Vocês vão para o Enem desse ano, né? Que vai ser o de matemática no dia 10 de novembro, né? Já com um Enem completinho na playlist de vocês, né? Para se divertirem à vontade, tudo bem? Com a graça de Deus. Então, uma ótima noite para vocês, gente. Valeu e até mais, tá? Muito obrigado, aproveitem aí.